Meus irmãos e minhas irmãs, durante esta semana, nós estamos percebendo os conflitos nos quais Jesus está sempre metido. Quem acompanhou a liturgia de ontem, a primeira sexta-feira, Jesus começa a entrar em conflito com os religiosos da sua época. As pessoas que mantinham o controle da religião. Ou seja, sacerdotes, mestres da lei. E Jesus começa a mostrar para eles que religião não foi feita para aprisionar homens. Religião não foi feita para poder diminuir no ser humano a sua capacidade de buscar a Deus e de realizar a vontade de Deus em suas vidas. No evangelho de ontem, Jesus vai corrigir os discípulos e os mestres da lei sobre o jejum. Eles colocavam o jejum acima de tudo, acima até da própria vida humana. Hoje, Jesus entra em conflito com os mestres da lei e os fariseus naquilo que representava o sábado. Nós cristãos guardamos o domingo devido a algumas complicações históricas que nós tivemos e devido também Jesus ter ressuscitado no domingo, o Pentecostes ter sido feito no domingo. Mas para o judeu, o sábado era o dia em que não se fazia nada, nem o bem era possível fazer. Imagina, uma religião que coloca a santificação de um dia acima do bem que se pode fazer a alguém, essa religião é verdadeira? Sim ou não? Não, não é, não pode. Os critérios religiosos nunca podem estar acima da vida humana. A vida humana, ela é o bem mais precioso que Deus nos deu. Por isso que a gente diz, qualquer coisa que for contra a vida humana é contra Deus. Mesmo que isso tenha um formato e uma vestimenta de bondade, é contra a vida humana, não pertence à vontade de Deus. E vocês imaginam, hoje os discípulos estão andando, estão passeando para levar a palavra de Deus e num dia de sábado eles sentem fome e começam a colher trigo que está naquela plantação. Os mestres da lei dizem, olha aí Jesus, o seu povo, esses que te acompanham, eles estão fazendo coisas que não são permitidas dia de sábado. Olha, uma pessoa que está virada na religião, ela fala bobagem sem pensar. Imagina, comer, gente, é uma das coisas mais importantes da nossa vida, não é verdade? Comer é uma coisa... Você pode pregar a palavra de Deus para quem está com fome? O que você acha? Quem está com fome consegue escutar falar sobre Deus? De jeito nenhum. A fome é das necessidades mais básicas do ser humano. Então Jesus olha para aquele povo e diz assim, olha o que vocês estão fazendo, olha como vocês têm vivido, vocês têm permitido que preceitos religiosos bestializem vocês. Pense, olha o que você está dizendo, eles estão comendo, será que a religião proíbe a pessoa de comer? De jeito nenhum, porque se permitir, está contra a vontade de Deus. E aí Jesus diz, prestem atenção, o homem, ele foi feito para Deus,
E tudo aquilo que é de Deus, o homem precisa obedecer. Mas o homem não foi feito para regras. As regras é que foram feitas para o homem. Então Jesus termina o evangelho de hoje dizendo: o Senhor, percebam, eu, o Filho do Homem, sou Senhor também do sábado. Ou seja, Jesus está dizendo, o sábado é algo importantíssimo para a minha cultura, para a cultura judaica, mas quando este sábado se transforma em desculpa para que eu não possa ajudar os outros, aí já não presta. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Na sexta-feira da paixão, que nós guardamos com muito amor e carinho, porque é o dia que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Esse dia, nós podemos fazer muita coisa? Não. A gente guarda esse dia. Fica mais em casa, reza mais. Nós temos o costume de preparar os alimentos na quinta-feira, para não ter que cortar, matar nada. A gente não come carne dia da sexta-feira. Mas espera aí. Se alguém passar mal na nossa casa, é sexta-feira santa, você vai deixar de socorrer aquela pessoa porque é sexta-feira santa? Não vai. Se fosse o judeu, na época de Jesus, deixava. Estão entendendo? A sexta-feira santa é algo maravilhoso, mas se alguém passa mal, se alguém tem necessidade de realizar alguma coisa para o seu bem, para a sua vida, nós não podemos deixar de fazer. Entendem? Jesus está dizendo, não permitam que as regras religiosas tirem de vocês a humanidade. E vou dizer para você, meu irmão e minha irmã, tem muita gente religiosa, católica, apostólica romana, que se diz religioso, mas não é capaz de fazer o bem nem a si mesmo. Está sempre pronto para julgar o outro, está sempre pronto para condenar o outro, mas está sempre retrocedendo no estender a mão para quem necessita. Quantas vezes nós ouvimos, fulano de tal não pode ir à missa porque fulano de tal é ladrão, fulano de tal não pode participar de nada na igreja porque a pessoa está numa segunda união. Existem regras? Sim. E essas regras são importantes para libertar a pessoa do erro, mas a pessoa não pode ser condenada pelo seu erro. Ninguém é seu próprio erro. O erro está fora de nós. Eu não posso dizer que fulano ou Bertano é pior do que o outro, porque ele tem uma dificuldade em sua vida de fé ou no seu modo de se relacionar com Deus. E aí São Paulo, através dessa carta que hoje ele nos apresenta, principalmente escrevendo para os colossenses, ele diz, meus irmãos, vós que antigamente eram estrangeiros e inimigos pelas manifestas obras más, ou seja, quando nós permitimos que a nossa religião, ao invés de libertar, aprisiona, agora Cristo vos reconciliou pela morte que sofreu no seu corpo mortal, para vos apresentar diante de Deus como santos, imaculados, irrepreensíveis diante dele. Olha, o sacrifício de Jesus na cruz, ele nos lava de toda a nossa maldade, ele nos lava de tudo aquilo que não presta, ele nos lava de tudo aquilo que é contra o amor de Deus. Mas Paulo diz para nós, por que Jesus faz tudo isso por nós? Para que nós, meus irmãos e minhas irmãs, tendo o que é necessário, permaneçamos
inabaláveis e firmes na fé. Meu irmão, minha irmã, olhando para a nossa vida de igreja, nós somos inabaláveis e firmes na nossa fé? Não somos. Qualquer tempestadezinha, qualquer ventania na nossa vida, nos servimos. Não é o Deus que a gente conhece, não. É um Deus que está além do nosso conhecimento. Um Deus que não pode ser preso nos nossos conceitos, mas um Deus que é muito maior do que a nossa cabeça pode pensar, é muito maior do que os nossos sentimentos podem sentir, é muito maior do que o nosso entendimento é capaz de compreender. Que nessa celebração, ouvindo essas palavras que o Cristo nos dirige, nós tenhamos a coragem de dizer: Senhor, me liberta, para que eu viva a minha religião do jeito certo, uma religião que me faça cada dia mais me tornar santo, uma religião que me cobra a ajuda que eu devo dar aos meus irmãos, mas que me cobra também aquilo que eu necessito mudar em meu coração. No domingo passado, aos 7 dias, nós ouvimos Tiago dizer para nós: qual é a verdadeira religião? Se recordam? Qual é a verdadeira religião? A religião que salva, a religião que liberta, porque nós ainda estamos aprendendo o que é esta religião. Mas vocês se recordam? Zero para todo mundo? Hein? Não se recordam? Domingo passado, segunda leitura, versículo 27, da carta de São Tiago: a verdadeira religião é esta. Você que está em casa, que assistiu conosco, comenta aí, escreve aí, manda um áudio no nosso WhatsApp, porque o trem aqui está feio. Qual que é a verdadeira religião, gente? Santana. Você fala aí para nós. Não posso, eu não posso falar, só sabe. Não inventa também não. Quem souber vai ganhar R$1.000. Quem souber e vier aqui na frente vai ganhar R$1.000. Se eu falar, vocês vão ter que me dar R$1.000, hein? Qual que é a verdadeira religião, gente? Não, eu quero as palavras de São Tiago que eu repeti 845 vezes domingo passado. Alguém comentou aí, o Arley? Não? O que é? A religião católica? Tá certo. Mas eu vou falar, vamos ver se vocês lembram. A verdadeira religião é socorrer o órfão e a viúva em todas as suas necessidades, se recordam disso? E não se deixar contaminar pelo mundo. Viu? 2 coisas fáceis. Eu acho que vou perguntar isso amanhã de novo. Olha, não esquece isso. A verdadeira religião, a religião que agrada o coração de Deus, não é se você rezou 20 terços, se você confessou, isso tudo é importante, gente. Não quer dizer que não seja importante, mas a verdadeira religião é aquela que nos leva a ajudar a viúva e o órfão, ou seja, os necessitados em todas as suas tribulações, e a trabalhar
se esforçar para que não seja contaminado pelo mundo. Às vezes, eu fico assim, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer? Eu estou falando e o povo não está aprendendo. Na hora que chegar lá no céu, eu estou perdido. Eles vão falar assim, o motorista de ônibus ganhava mais alma para Deus do que esse padre, porque o padre, você sabe da piada, né? Vou contar para vocês. Diz que morreu o padre e o motorista de ônibus. Aí chegou os dois lá, né, no céu, o padre todo serelepe, né, chegando lá, você salvo, tá. E o motorista de ônibus chegou todo sem noção, sem saber o que estava acontecendo. Coitado, cheguei no céu, morri, aquela coisa toda, tá. Aí chegou o anjo e falou assim, motorista de ônibus, entre para o céu. Aí levou ele nas nuvens rosas, isso aqui é sua cama, nas nuvens toda fofinha, tudo bonitinha. E aí o motorista ficou todo alegre, satisfeito. Agora eu estou no céu, agora eu estou vivendo uma vida muito boa. O padre, né, estava esperando atrás, pensou, se o motorista de ônibus está assim, eu vou ser tratado aqui como a rainha de Sabá. Vai chegar uma liteira e vai me levar. Aí, senhor padre, galpão 35, cama 12. Aí levou ele para o galpão 35, cama 12. Uma cama dura, cheia de percevejo, pernilongo para lá e para cá. Aí o padre perguntou, mas isso é uma injustiça. Eu trabalhei a vida inteira na igreja, fiz isso, fiz aquilo, e eu vou para o galpão e o motorista de ônibus vai... Porque enquanto você estava pregando, o povo dormia na missa, não prestava atenção, não guardava as lições, não ouvia a palavra de Deus. Olha o que vocês estão fazendo comigo, hein? E aí, e por que o motorista de ônibus, quando ele entrou, foi acolhido tão bem? Que quando ele pegava no volante, todo mundo pegava o texto e começava, Ave Maria cheia de graça, com medo de cair no buraco. Vocês estão vendo? Se eu chegar no céu e for para o galpão, cama 12, eu pego vocês na saída. Que esta piada nos ajude a pensar numa coisa. Será que eu estou guardando o que eu estou aprendendo? Será que a palavra de Deus está me ajudando a viver a religião de fato? Ou eu estou aqui apenas de corpo presente? Não rezo, não medito, não guardo, não aprendo. Isso parece uma piada, mas é algo muito sério que nós temos que pensar. De um tempo para cá, eu consigo ver crescimento na minha fé, crescimento na minha vontade de entregar a minha vida a Deus, ou eu continuo a mesma coisa? Continuo sendo o mesmo cristão meia-boca? É sério, irmãos. A palavra de Deus, ela tem que chegar até nós, conquistar o nosso coração e nos fazer mudar de vida. Porque se ela não fizer isso, não vai ser palavra de salvação, não vai te ajudar a encontrar o caminho estreito no qual nos leva até Jesus, o nosso Salvador. Que Deus nos ajude, a mim e a você, a ouvir mais, a meditar mais e a guardar no coração as verdades da nossa fé e da nossa esperança.